Vamos André, aguardar as pessoas entrarem. pode retornar. Pode continuar? Então tá bom. Aí pode passar, então. E aí, então, esse primeiro desenho, né? Continuando a falar, né, dos desenhos que formam das pessoas naturais regidas pelo trono feminino da justiça. O debaixo do trono feminino do amor, olha que interessante, né? Ele tem em seus mentais um símbolo ou desenho que dá a impressão de ser um círculo com 4 corações girando. Também achei muito interessante. O dos seres naturais regidos pelo trono feminino da evolução tem esse círculo dividido por 2 raios, entre ele há 4 losangos que ficam girando em sentido anti-horário, perdão, em sentido horário, enquanto os raios eles permanecem parados. O último dos seres regidos pelo trono feminino do conhecimento tem em seus mentais um símbolo de desenho que é um círculo cujo interior é todo triangulado, que gira para a esquerda. E o último desenho são dos seres naturais regidos pelo trono feminino da geração, que tem em seus mentais um símbolo ou desenho estrelado, pois é um círculo com 7 estrelas pentagonais que saem de um pequeno círculo em seu centro. Elas giram para a direita e cada estrela é de uma cor. Pode passar. E aí, com essa energia, né, que a gente tem na coroa, e as pessoas naturais de cada trono vão ter, né, diferente, é importante pensar que, assim, que muitos são esses símbolos, né, mágicos do trono de Deus, e que a gente vai unir forças, né, de irradiação de energia, de irradiação pela mente, pelas velas, pela oração. E aí o livro nos traz assim, que muitos são os símbolos mágicos dos tronos de Deus e seria impossível reuni-los aqui num simples compêndio sobre velas, pois se numa única estrela adicionarmos uma pedra ou um copo de água ou alguma erva, tudo muda e novos campos magísticos se abrem, ativando novos mistérios, bem como novas fontes energéticas. E aí eu não sei se eu estou certa, mas depois a Samantha me corrija, né? Eu imagino que assim, quando tem o ponto riscado, ao se firmar a vela, né, na cor específica, vai potencializar, né, o poder mesmo desse ponto riscado, e se junto aí, então, né, é colocado uma erva, uma pedra, tudo isso vai, né, potencializando e ampliando, né, a energia e o poder magístico, né, dos símbolos todos envolvidos. Pode passar? Quando cada entidade, né, traz o seu ponto riscado, a gente, através do ponto riscado e da vela firmada, a gente consegue abrir verdadeiros portais, né, de magia. E ali vão ser trabalhadas todas as questões que aquela entidade está trabalhando, né? Por isso que o ponto riscado é tão importante, assim, no sentido de firmeza do guia em terra, né? É, e devido à sua importância também é a questão da responsabilidade sobre ele, né? Porque o médium que trabalha com essa entidade que fez, né, essa magia precisa entender com profundidade a responsabilidade de tudo isso, né? E é como você já colocou várias vezes aqui, e reforço também a importância de entender a nossa intenção sobre as coisas. Porque tudo depende da nossa intenção. Nós temos a cura, mas também nós temos a destruição de nós mesmos, né? Porque não é sobre o outro, por mais que existem pessoas que façam coisas na intenção negativa para outras pessoas, nós temos que entender que antes de chegar no outro, eu tomo banho daquela vibração. Eu me encho dela, né? Eu fico debaixo dela, literalmente, como se fosse um banho mesmo, um chuveiro, né? Imaginando assim, e o tempo todo
sendo reforçado, porque enquanto uma vela está acesa, aquela intenção está sendo jorrada, né? É uma vibração constante. Então, enquanto a vela está acesa, aquela vibração vai continuar ali funcionando. Então, quando a gente pensa na nossa responsabilidade, aí a gente tem que entender até que ponto, inclusive, a gente já entendeu sobre amor próprio, sobre cuidados conosco mesmo, porque nós tomaremos um banho daquilo que nós estamos intencionando, né? Se a gente intenciona a fé, a gente está tomando um banho de fé. Se eu estou pedindo proteção, né, numa vela, eu estou tomando um banho de proteção e me sentindo mais segura. Então, isso tem que ser muito tranquilo para todos nós, né? Entendendo que somos responsáveis o tempo todo pelos nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ações. O que dificulta muito a nossa evolução é justamente a falta de entender isso, assim, interiorizando mesmo esse conhecimento, que às vezes a gente fala da boca para fora, eu tenho responsabilidade, eu sou responsável pelo que eu penso, mas e aí, o que você está pensando, né? O que você está buscando? Né? Quais são, na sua intimidade lá mais profunda, quando a gente aquelas coisas assim, tem coisas que às vezes a gente não contaria nem para nossa sombra, né? E são elas que a gente precisa olhar, que a gente precisa entender. Por que que eu estou pensando isso, agindo dessa maneira, sentindo isso? Porque isso é que vai, muitas vezes, dizer da irradiação do que eu estou fazendo, né? Porque todo pensamento é uma irradiação. Já é jogado ao universo o que eu pensei, seja bom ou ruim. Às vezes a gente está com raiva de alguém, né? Acontece uma discussão, alguma coisa, e a gente está com raiva da pessoa, a gente fala, mas também fulano, né? A gente pensa, fulano é chato mesmo, por exemplo. A gente já mandou para o universo essa vibração. Mas quem recebeu ela primeiro fui eu. Com uma vela acesa ou sem uma vela acesa, né? O nosso pensamento é criador e ele cria e isso viaja o universo inteiro, né? Então, a vela potencializa tudo que eu pensar, né? Porque ela fica repetindo, repetindo, repetindo o que eu orei, né? O que eu pensei, o que eu pus de intenção. Então, é algo realmente que precisamos entender a grandeza, a profundidade e a nossa responsabilidade quando a gente tem essa ação de acender a vela, né? Uhum. Tá bem. E depois o estudo, né, ele vai trazer das várias formas de firmar as velas. Tem essa tabela ao lado com a cor da vela e cada trono, e aí esse M e F se é o masculino ou é o feminino. Mas eu não vou me ater, né, porque o estudo vai ficar disponível, aí a gente pode voltar e olhar com calma, mas para pensar que, assim, existem as várias cores, né, e que o uso específico depende de qual campo vibratório que a gente deseja, né, utilizar. Mas eu achei interessante esse desenho da esquerda, né, que vai trazer que a gente pode acender velas, né, então a gente pode usar uma vela só, a depender da nossa intenção ou da ritualística, essas velas elas vão ser acendidas em triângulo, em duplos triângulos, né, que vão formar aí uma estrela, em cruz, em círculo, em quadrado, em círculo raiado. O livro ele traz também, por exemplo, nos altares para serem acendidas, né? É, como se fosse numa pirâmide, né? Pelas cores. Então, a forma que a gente vai utilizar a vela e firmar a vela, ela vai trazer aí uma irradiação diferente da energia. Pode passar. E aí, por fim, e agora é por fim mesmo, eu trouxe aqui alguns desenhos, né? Alguns poucos, mas o livro ele vai trazer muitos mais,
do tipo de radiação ou das ondas das velas, né? A depender da cor e da intenção em que ela for firmada, a vela ela vai fazer movimentos diferentes de energia, de radiação de energia, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma vela que irradia uma cruz, é, nuvens, né? Nessa aqui de baixo, uma espiral diferente. Então, tudo isso vai depender, e lá no livro ele vai explicar desenho por desenho, né? Que eu não tenho a capacidade de trazer aqui. Mas, então, a depender das nossas intenções, da forma que a gente firmou a vela, ou, né, se tem mais que uma vela, o desenho também vai ser diferente. Então, tudo isso ela vai irradiar esse tipo de energia diferente, pode passar. E que essas irradiações, obviamente, elas vão ter aí uma, não é uma potência, né? Mas elas vão chegar diferente naquilo que a gente intencionou, né? Tem uma ação diferente. Aqui eu trouxe, né? O livro ele vai trazer das diferentes cores, mas eu trouxe só da vela branca para a gente pensar que a vela branca ela tem 21 tipos de radiação emanada diferente, né, pela chama. Então aqui é só da vela branca, né? Então a vela branca ela tem, né, esse poder aí de fazer muitas irradiações. Pode passar. É, E aqui na sequência, a gente tem desenhos de quando a gente acende 7 velas de uma única cor, né? Então, assim, se a gente acende 7 velas brancas, essa vai fazer essa espiral, né, para chegar na nossa intenção, essa irradiação em espiral. E aí os outros desenhos são pelas cores das velas, né? Então, a gente tem as azuis claras, que formam parecendo, né, correntes. Eu não sei muito bem explicar esse desenho, mas parecem gomos, assim, e tem essa força, assim. As velas amarelas que fazem essas ondas com raios no meio, e assim por diante. E aí, no final, ele vai trazer, né, possibilidades de orações, pode passar, de formas que a gente vai firmar as velas. Quando ele traz o exemplo, por exemplo, de usar a folhinha, não o raminho, a folhinha da arruda junto com a nossa oração, e o quanto que isso vai mudar as ondas. Mas aí eu escolhi uma dessas irradiações aí, que ele traz por cada trono, quando a gente mentaliza, né, o trono e acende a vela, e a gente mentaliza a nossa intenção para aquele trono, para aquele nosso pedido, para aquela nossa intenção, né, ela vai ser capaz aí de transmutar, no caso aqui da, do trono da fé e da evolução juntos, né? Então, quando a gente acende uma vela, mentalizando o trono da fé e da evolução, é essa mandala que parece uma linda flor, assim, que ela vai ser irradiada. Então, no livro, ele fala que ao mentalizar, né, ao acender e firmar a vela, para a gente mentalizar as diferentes, né, os diferentes desenhos. Então, aqui ele fala: ao acender a vela, mentalize essa mandala magnetizadora e transmutadora e peça auxílio de Deus e desses tronos para o fortalecimento da fé e da autoestima. Então, se a gente acende, né, firma a vela e faz a nossa mentalização, e aí a gente mentaliza essa mandala, a gente ainda potencializa a emanação das energias, das ondas ígneas, das velas, né, para alcançar aí a nossa intenção. E aí o livro ele vai trazer os diferentes tronos e juntando, né, mais que um trono, como é o caso aqui desse da fé e da evolução. Daria para falar muito mais, trazer todos os belíssimos desenhos, mas pela hora e também pela minha, né, compreensão, foi esse o recorte que eu achei que poderia contribuir com a nossa noite. Aí, então, fico à disposição para conversar. Nesse último slide, eu coloquei aqui o Instagram e o YouTube da Casa Fraterna,
para todo mundo poder acessar depois e acessar os outros vídeos também, que são muito bons os estudos que tem lá. Parabéns, Andréia. Ficou lindo o seu estudo. Amei. Obrigada. Foi maravilhoso, viu? Parabéns. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Já que as pessoas não têm dúvida, enquanto as pessoas ficam aí tímidas, vão pensando aí, gente, eu vou contar da minha experiência de fazer o estudo. Foi muito lindo, assim, ler, eu não tinha ideia, né, não fazia um, um cisquinho de ideia, né, do poder, assim, das velas, assim. As velas sempre estiveram presentes na minha vida, né, na intenção, na oração, mas, assim, vale muito a pena ler o livro, né? Porque, assim, abre a nossa mente de um jeito que eu fico imaginando se isso foi o pouquinho que eles puderam compartilhar com a gente, quantas coisas mais, né, não tem nesse universo, assim. Foi muito enriquecedor para mim, assim. Ah, é legal. Ô, Andréia, tá me ouvindo? Então, assim, Ah, então tá bom. O gostoso é que nem você falou, quando a gente tira um tempinho, né, para pensar, para concentrar e até ele colocar a vela para alguma intenção, e quando você passa a trazer isso até um hábito, né? Eu costumo falar que a gente começa a observar, que nem você falou, a chama, né? Eu mesmo não sabia que ela fazia todo esse desenho, toda essa forma, né? Então é onde, às vezes, de repente, no momento, às vezes, aquilo que você está pedindo, alguma coisa que você fala, parece dar essa sensação de que ela ou diminui, né? Ela dá uma diminuída, que parece que ele está entendendo o que você tá pedindo, e depois volta, né, novamente, aquela luz mais brilhante, aquela luz mais forte, né? Então, assim, é muito bom. Uma vez eu li, eu fiz um estudo em que ele fala que no plano espiritual, né, existem aí os trabalhadores destinados a ouvirem essas orações, né, a fazer esse entendimento, saber o que vai ser atendido, o que é passado, né, essas intenções. Então, que esse trabalho aí, esse potencial da vela, né, essa forma que ela traz, muito bom mesmo, realmente muito interessante. Eu não conhecia todas essas informações, não tem o hábito só de ir lá e pôr, né? Eu falo que tem hora que às vezes a gente esquece e fica horas, né, até pedindo, até exagera, mas foi muito bom. Parabéns aí, excelente a forma como você transmitiu as informações e o conhecimento aí para a gente entender um pouquinho mais, que não é um simples pedacinho, né? De cotoco, como diz o outro, mas que é algo que te traz uma paz e pode fazer muito mais do que aquilo que a gente espera. Parabéns, viu? obrigada. Pessoal, pode perguntar. Eu queria aproveitar também e falar um pouquinho. Pode falar? Tá me ouvindo? Eu tô pelo Sim, computador, não sei se fica Não, bom. estamos te ouvindo. Ah, sim. Eu não consigo abrir a câmera, tá, gente? Porque o meu notebook tá estragada a câmera, por isso que eu sempre fico com ela desligada. Na verdade, não tem nem a opção de ver. Mas eu queria muito agradecer aos estudos, né? A casa, isso já é uma experiência minha que está sendo a casa mesmo. Frequentar a casa está sendo uma experiência muito incrível. A casa que eu trabalho é kardecista mesmo, e apesar de eu saber que tem as misturas, né, no trabalho, aonde eu trabalho tem alguns preconceitos referente a Umbanda, né? E eu sendo uma mulher preta, né, vou falar assim, para vocês entenderem, porque não estão me vendo, tá com acesso a essas informações vai de encontro muito com a minha ancestralidade. A minha família toda é Umbanda, mas eu
mudei um pouquinho o caminho e agora eu estou conseguindo equilibrar todas as informações. Então, eu houve um tempo que eu parei de usar as velas, porque não, para mim não estava fazendo sentido o porquê do uso delas. Mas hoje, com esse estudo, né, porque eu retornei a usar as velas, hoje está fazendo mais sentido entender o uso delas, né? E toda vez que eu acendo e na intenção que eu peço, né, eu sempre peço para Deus que se for do meu mérito que eu receba mesmo aquilo que eu estou pedindo. Mas parece que está sendo do meu mérito, tudo está sendo atendido, porque eu realmente estou pedindo a minha cura dentro de tudo que eu estou vivenciando. Então eu queria agradecer mesmo a vocês. O estudo me fizeram essa pergunta lá no Instagram, viu? Me mandaram no direct se eu estava gostando e está sendo muito bom, muito enriquecedor. Então eu queria partilhar disso com vocês. Obrigada. Obrigada por partilhar com a gente. Gislene, nosso nossa proposta, né, é que as pessoas realmente entendam que é cada coisa. É que, como são muitas coisas, leva um tempinho, né? E tem gente que às vezes não tem um interesse, uma disciplina, um costume de estudar. E isso é muito prejudicial, né? Em qualquer área, você falou de duas religiosidades diferentes, né? E em qualquer uma delas é preciso entender, né? O porquê, quais são as explicações, de onde vem, para onde vai, e que, infelizmente, muitas coisas se perdem através do tempo ou através mesmo de um preconceito, né? As pessoas, às vezes, perdem a oportunidade de potencializar ou de fazer algo ainda, digamos assim, maior, né? Com um alcance maior ainda, por falta de aceitação, de entendimento, né? Porque eu acho que o preconceito ele vem justamente da ignorância, né? Da falta do saber. Mas nem todas as pessoas se dispõem a sentar e estudar, de fato, né? Porque isso vai demandar tempo, vai demandar esforço, vai demandar a gente abrir a mente, né? Às vezes desconstruir conceitos que a gente tinha, crenças que a gente tinha, ampliar, né? Então, assim, não é uma coisa simples para a maioria das pessoas, senão a gente estaria aqui com uma sala imensa, né? Com muitas pessoas, e não, é um grupo pequeno. E geralmente as mesmas pessoas, porque essas já entenderam que precisam, já estão fazendo esse movimento de busca, né? De entender e de ampliar os seus conhecimentos, mas infelizmente a maioria não tem por hábito essa busca, essa curiosidade de entender para fazer o que é certo, ou, como você disse, para equilibrar os conhecimentos. Eu acho que todos os lugares nos dão ferramentas e nos dão possibilidades de crescer, mas a gente tem que ir buscando para entender, né, cada uma delas e onde a gente pode usar, né? E tudo a gente pode usar. A Umbanda chama Umbanda porque é todos na mesma banda, então é um compilado, uma reunião de vários conhecimentos da história da humanidade, não é de agora, né? Foi trazida há pouco tempo, assim, novamente, né? Os conhecimentos estão sendo relembrados, mas isso são práticas muito antigas por todas as civilizações que já passaram, né? Pela Terra. Então, assim, são conhecimentos que a gente pode retornar a usar se fizer sentido com o nosso coração, se tiver entendido, né? Se a gente realmente compreender o alcance e o porquê que estamos fazendo, né? Mas obrigada por compartilhar, né? Por você. É importante a gente saber disso também, porque ajuda a gente a continuar estudando e vindo aqui trazendo, trazendo mais e mais, né? Conhecimento. Obrigada.
E o restante do pessoal quer falar alguma coisa? Daiane, tá por aí? Tem alguma dúvida? Mais alguém? João? Amanda? Querem falar algo? A Daiane vai digitar. Enquanto ela digita, posso fazer uma pergunta para a Nadir? Pode! Eu queria, eu queria saber se a Nadir consegue ver o formato das ondas. Ah, Andréia, muitas das vezes sim, não todas as vezes. Isso tem um processo de muita concentração, de muita vibração boas. Então, não é sempre, mas às vezes sim. Deve ser muito lindo, né, Nadir? É muito lindo. É assim, um processo maravilhoso, mas é muito preocupante, porque você tem que estar muito, mas muito concentrada, com muita energias boas, sabe? Então, assim, sempre que a gente entra na casa, por isso que a Samanta sempre fala, que a gente tem que estar sempre ligado ali dentro por esse motivo. Porque conforme que está o seu pensamento, o seu coração, você não consegue. Isso aí eu já tenho como prova. Já aconteceu comigo, então é prova, sim, nítida, tá? ó, Obrigada. a Gleicila Pois nada. colocou aqui um comentário aqui no... O que é importante lembrar que quando acendemos uma vela e não colocamos intenção, os espíritos de baixa vibração aproveitam a vibração, a baixa, e baixa nossas vibrações também. Olha, eles não têm a capacidade de baixar a nossa vibração porque a gente acendeu uma vela no automático. Às vezes as pessoas acendem uma vela no automático por não conhecerem esse fundamento, né? Tudo na Umbanda tem um fundamento, um porquê, né? E a gente vai entendendo aos poucos. As pessoas às vezes não entendem, acende, alguém pediu para eu acender essa vela, aí acende e não pensa em nada. Tudo bem, mas isso não dá liberdade ou autoridade para os espíritos obsessores, zombeteiros, os que estão só passando do nosso lado, baixar a nossa vibração, não. Nossa vibração depende do nosso sentimento, do nosso pensamento, né? Então é responsabilidade nossa apenas, certo? A Daiane colocou: quando entrei na Umbanda, aprendi que acender vela é para a luz, para nós mesmos. Isso, porque antes eu achava que era para o anjo de guarda, aquela luz da vela, mas eles são seres de muita luz. A vela é para nós no sentido do que a gente está pedindo, né? E sim, a vela pode ser para o anjo da guarda. Se eu estou pedindo para o anjo da guarda me proteger, por exemplo, né? Que é o que a gente mais faz, é, é para ele a vela. A intenção da vela e a vibração da vela vai ser emitida para ele. E ele vai usar daquela força, né, daquela vibração que a gente pensou, do sentimento que a gente colocou, da consagração que a gente fez para nos auxiliar. Ele vai usar aquela energia que a gente emanou. Porque tudo a gente emana energia, igual eu falei, cada pensamento nosso gera energia e é jogado no universo, né? E quando a gente está ali acendendo a vela para o anjo de guarda pedindo a proteção, estamos emanando esse pedido. E o anjo de guarda vai usar essa vibração do nosso pedido, juntamente com a magia da vela, para nos ajudar, né? É potencializado esse pedido com a vela, certo? Mas eles têm, É, claro, eles têm uma evolução a mais que nós, por isso que são nossos, entre aspas, tutores, né? As pessoas que cuidam de nós. Mas a vela é para eles, sim, quando a gente pede para eles. como
Como assim, né, mãe? Por exemplo, a gente, na hora do banho, antes do banho, que a gente está preparando o banho, a gente põe a vela para o anjo da guarda, faz aquela oração. Então, é para o anjo da guarda da pessoa. Por exemplo, eu faço e peço para o meu anjo da guarda, Isso. né? Então, geralmente é isso. Respondi, Daiane? Certo? Gleicila, ficou claro para você também? Certo, então. Mais alguém quer colocar alguma dúvida? Comentar alguma coisa? Pode falar, Daiane. Pode escrever. Pode. Deve. É, existe algumas práticas, né, antigas que isso, que fala que não pode acender vela para Exu dentro de casa, né? Pois e qual é a crença sobre Exu que se guarda, né? A gente primeiro precisa entender então quem é Exu, porque a minha intenção na vela, seja ela de qual cor for, para qual orixá for, para qual entidade for, vai partir de mim. Eu tenho medo? Eu vou acender uma vela por medo? Eu vou acender uma vela respeitosa? Eu vou acender uma vela fazendo um pedido? Qual é a intenção que eu vou colocar na vela? Começa por aí. Depois, para quem? E por quê? Quando a gente fala de Exu, também existe muitos preconceitos, né? E aí a gente até tem um estudo já que está lá no YouTube sobre Exu, que eu indico então, né, que você veja. Mas quando a gente entende Exu e entende essa força, entende quem são, né, e o que eles fazem por nós, eu já acendi no meu quarto. Entende? Porque eu entendo como um grandíssimo, eu gostaria de chamar de amigo, né? Além de guia, com todo o respeito que tenho por eles, são com certeza trabalhadores da luz e eu quero perto de mim onde eu precisar. Então, a minha vela, ela pode ser acendida, né, onde eu precisar, tá? Sim, né? Eles podem sim estar dentro da sua. Eles estão, na verdade, você querendo ou não, né? Porque desde que estão trabalhando com você, né? Se é um guia que trabalha com você, você querendo ou não, ele vai entrar na sua casa, vai entrar no seu quarto, vai entrar no seu carro, vai entrar onde você for e onde você precisar, né? É claro que não são babás nossas, né? Não estão o tempo inteiro grudados em nós, que é outra crença também que não existe. O anjo de guarda, sim, mas os guias não, eles têm mais o que fazer da vida, mas quando a gente precisa deles, é um pensamento, né? E a velocidade do pensamento chega até eles e eles nos mandam, nos enviam ou vêm em nosso socorro, né? Então, assim, se são pessoas que eu estou pedindo socorro, por que eu não posso ter dentro da minha casa, né? O socorro eu deixo onde? Né? Eu tenho que deixar ele do lado de fora? Não faz o menor sentido para mim, né? Então, assim, é preciso quando a gente escuta alguém falando isso, perguntar por quê, né? Entender como a pessoa percebe isso, entende isso, porque não faz sentido. Se eu confio para chamar e pedir socorro, por que eu não confio para estar dentro da minha casa? O socorro
É só do lado de fora da minha casa que eu preciso? É só quando eu ponho o pé para fora? Dentro de casa não acontece nada que seja talvez perigoso, não tem um acidente, não tem um, né? É algo para a gente pensar, né? Tá certo? Então, velas depende da nossa intenção, do nosso sentimento, do nosso pensamento. Lembrando que quando a gente põe a intenção, os primeiros a serem derramados é sobre nós, sobre aquela intenção, né? Então, isso tem que ficar muito claro. E entender que se eu peço socorro para alguém, é porque eu confio, senão eu não ia pedir para aquela pessoa, né? A gente pede socorro para o ladrão, a gente pede socorro para a polícia, né? E quando a gente pede socorro para a polícia, quem é a polícia do astral? Exu. Então, é lembrar da posição deles e do trabalho que eles fazem, né? Entender esse trabalho. Muito mais do que lembrar é entender. E assim a gente realmente clareia e tira todos os preconceitos, certo? Mais alguém gostaria de perguntar algo? Andréia, maravilhoso o seu estudo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço os irmãos que acompanharam. Foi muito gostoso fazer. Então, boa noite a todos. Boa semana para todo Boa noite. mundo. Boa noite. Andréia, foi maravilhoso. Eu gostei muito, muita coisa que eu não sabia, aprendi. Parabéns. Boa noite a todos, boa semana para todo mundo. Boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite, bom descanso.